Boa tarde a todos. Portanto, o Sr. Presidente está de férias, cabe-me a mim fazer a presidência na reunião de hoje. Dar as boas-vindas sempre aos nossos vereadores que só cá estão de vez em quando connosco, vereadora Margarida, vereadora Manuela Frazão, Fernanda Azinheira, são sempre bem-vindos a esta casa. Começamos a reunião com um ponto que a todos nos diz respeito, porque faleceu um homem que era de Santarém, que amava Santarém, que era uma referência em termos não só do nosso concelho, da nossa cidade, como do nosso país e do mundo, pelo seu trabalho, pelo seu legado e, portanto, tenho a certeza que estamos todos de acordo e começamos a reunião por fazer um minuto de silêncio pelo falecimento do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Muito obrigada. Permitam-me ainda fazer algumas referências relativamente ao Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, como é do conhecimento geral e foi articulado também com os nossos vereadores do PS. O município decretou feriado municipal, luto municipal nos dias 1, 2 e 3 de agosto, associando-se assim a esta partida de, como eu dizia, um ilustre escalavitano. Reforço que o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão era filho de Santarém, nasceu em Tremeza 8 de julho de 1925 e foi considerado um dos maiores historiadores portugueses do século XX. Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas na Universidade de Coimbra, em 1948, foi leitor de Cultura Portuguesa na Universidade de Toulouse, de 1950 a 1960, onde obteve com distinção o grau de doutor, em 1953, vindo ainda a doutorar-se em Ciências Históricas na Universidade de Coimbra, em 1956. Foi diretor do Centro Cultural Português de Paris, de 1967 a 1972, regressou à Faculdade de Letras de Lisboa em 1972 para prestar provas para catedrático, em que foi aprovado por unanimidade. Exerceu o cargo de reitor da Universidade de Lisboa, de 1973 a 74, e foi, de 80 a 84, presidente da Comissão Instaladora do Instituto Politécnico de Santarém. Recebeu em 1954 o Prémio Alexandre Herculano e em 1965 o Prémio Dom João II e em 1992 o Prémio Identidade Nacional. De referir que também a 26 de 11 de 1969 o município de Santarém lhe reconheceu com medalha de ouro da cidade os seus atributos enquanto historiador nascido no nosso concelho. Foi autor de centenas de trabalhos de investigação sobre temas da história portuguesa, de notáveis relações culturais com as universidades de Espanha e de França, figuras e correntes da historiografia nacional e ainda sobre a história do Brasil nos séculos XVI e XVII. Foi igualmente doutor honoris causa pelas universidades de Montpellier, 1974, Complutense de Madrid, em 1995, Cáceres. Foi também comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul, no Brasil, em 1966, Gran Cruz da Ordem do Mérito Civil, em 1990, e de Afonso X, o Sábio de Espanha, em 1995, da Ordem de Andrés Bello, da Venezuela, em 1994, bem como e ainda da Medalha de Plata da Galiza, em 1993.
No ano de 1995 foi distinguido com o Prémio Príncipe das Astúrias em Ciências Sociais e recentemente nomeado membro efetivo da Academia Europeia de Juste, em 2000. Em 2006 foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada. Pelo excepcional mérito do seu percurso pessoal e académico, recebeu a medalha honorífica da Universidade de Coimbra em 19 de abril de 2007 e o título de professor honoris causa do Instituto Politécnico de Santarém em 2011. Tornou-se, pela sua vida e pela sua ação, o exemplo vivo de cidadania ativa, pelo que lhe prestamos esta justa e devida homenagem. O município de Santarém irá enviar também por escrito as sentidas condolências de todos nós à família do falecido. Muito bem, então, mais uma referência relativamente à próxima reunião de Câmara. Ela está prevista para 31 de agosto e precisamos de fazer a aprovação da ata de 20 de julho de 2020. Estamos em condições de aprovar? Podemos aprovar? Ok. Se estiverem de acordo, está então aprovada por unanimidade a ata de 20 de julho de 2020. Relativamente ao período antes da ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores, se é usada a palavra, vereadora Sofia, vereadora Virgínia? Sim. Sim. Virgínia, vereador José Augusto. Algum dos senhores vereadores do PSD quer usar a palavra? Não? Muito bem. Senhora vereadora Sofia, por favor. Cumprimento Vossa Excelência, excelentíssimos vereadores, comunicação social, funcionários do município. Eu hoje trago aqui à reunião muitas queixas, preocupações que muitos municípios têm manifestado no que toca designadamente aos espaços verdes desta cidade. O estado desleixado em que se encontram, cheios de plantas silvestres, muitas plantas secas, outras, enfim, não estão a ser podadas como deviam, mas isso é o menos preocupante, penso eu. Isso é um exemplo disto. O Passeio da Liberdade, o jardim junto à Casa de Portugal e de Camões, bem como todo o espaço circundante ao ex-presídio militar, que eu diria mesmo que está um verdadeiro perigo em muitas zonas. Está tudo seco. Se alguém se lembra de mandar para lá uma beata, enfim, sabemos claramente o resultado desse tipo de ação. Ora, numa altura em que todos os cuidados são poucos, penso que deixar estes espaços assim, enfim, é muito arriscado e é um grande perigo. E gostávamos de saber, quer dizer, quer por razões de segurança, quer também, porque é óbvio, uma questão de embelezamento da cidade e, enfim, não é? Os espaços verdes de Santarém. Por que razão é que as coisas estão neste estado e o que é que Vossas Excelências estão a pensar fazer? Muito bem. Obrigada. Vereadora Virgínia. Boa tarde a todos. Permita-me, Sr. Vice-Presidente, que cumprimente todos os presentes na sua pessoa. E tal como iniciou a reunião, também o PS queria, e vou também referir aquilo que nós tínhamos para falar sobre o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Portanto, hoje, como já foi dito pela Sra. Vice-Presidente, cumprimos o 3º dia de luto municipal decretado pela Câmara Municipal, e muito bem, pelo falecimento do historiador escalabitano, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, ao qual a bancada do Partido Socialista se associa a este gesto e manifesta também um profundo pesar pelo desaparecimento de tão ilustre personalidade local, nacional e também, como foi dita pela Sra. Vice-Presidente, internacional. O professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão foi um cidadão de excelência,
que tivemos o prazer e que tivemos a sorte de ter nascido no nosso concelho. Foi um profissional de referência, um ilustre académico. Foi reitor da Universidade de Lisboa, diretor do Centro de História da Universidade de Lisboa, presidente da Academia Portuguesa de História e historiador exemplar, reconhecido internacionalmente e uma referência que ficará para sempre na história de quem fez história. Portanto, foi autor de inúmeras publicações, que também a senhora Vice-Presidente já salientou, e salientou uma das obras, talvez a mais conhecida do público em geral, a História de Portugal, o qual deixou 19 volumes de partilha de um trabalho árduo e sabedoria, e que ficará para sempre como um legado scalabitano e que muito nos orgulha e tenho a certeza que continuará a orgulhar no futuro. Durante a sua longa vida, foi agraciado com vários reconhecimentos e condecorações, que também a senhora Vice-Presidente já salientou, salientando também como o primeiro prémio, o Prémio Alexandre Herculano em 1954 e o Príncipe das Astúrias em 1995, e também saliento, porque aqui tem a ver com o nosso concelho, com a nossa identidade scalabitana, professor honoris causa do Instituto Politécnico de Santarém em 2011. Entre muitos e muitos outros que também a senhora Vice-Presidente fez referência. Muito temos a agradecer ao professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão pelo seu legado em diferentes áreas, tanto da literatura, como da história, como da cultura. E pelo seu percurso exemplar, pelo exemplo de vida, o PS também, portanto, iria propor e associa-se, portanto, aos votos de pesar que a senhora Vice-Presidente referiu, portanto, pelo falecimento de tão ilustre cidadão. E também nós tínhamos aqui a proposta para fazer um minuto de silêncio, portanto, o qual já o fizemos, manifestando também as nossas mais sentidas condolências a toda a família. Portanto, muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Virgínia. Realmente é uma figura que nos vai deixar muita saudade. Senhor vereador, boa tarde. Boa tarde, senhora Vice-Presidente. Hoje, na qualidade de Presidente aqui desta reunião, na sua pessoa, permita-me que cumprimente todos os presentes. Tenho aqui dois assuntos e um pedido que formulei no seguimento da última reunião que tive, que tinha a ver com a documentação que solicitamos em relação ao orçamento estimativo da empreitada de beneficiação da Escola Básica de Amiais de Baixo. Ainda não nos foi facultado esse documento. Hoje vai haver um ponto sobre isso e agradecíamos que nos fornecessem esse documento. Em segundo lugar, a questão dos autocarros. Sabemos que foi enviado e-mail das juntas para saber as necessidades junto do GAP. Se essa situação já foi aceita e se já há algum feedback por parte da rodoviária. Outro assunto tem a ver com a recolha dos lixos, dos resíduos sólidos. Esta semana e a semana passada houve problemas na recolha por parte da Câmara. Queremos saber se houve algum problema que justificasse essa situação. Para já era só. Muito obrigada, Sr. Vereador. Relativamente à primeira questão apresentada pela Sra. Vereadora Sofia, dar nota que realmente nós dinamizamos um concurso, promovemos um concurso para a contratação externa deste serviço de cuidar dos jardins e que ainda agora estive a confirmar, foi precisamente assinado esta semana, o que quer dizer que esta semana passada, o que quer dizer que esta semana ou na próxima nós já estaremos com equipas a fazer a limpeza e o arranjo dos jardins da nossa cidade. Senhora Vereadora Virgínia, portanto, mais uma vez nos associamos todos ao falecimento e à apresentação das condolências à família do nosso professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Sr. Vereador José Augusto Santos, portanto, nós vamos, nos pontos 13 e 14, se não estou a erro, vamos precisamente falar sobre a Escola de Amiais de Baixo. O orçamento estimativo eu não tenho, mas entretanto vou ver se ainda o conseguimos enviar com a maior brevidade possível.
Portanto, os autocarros, nós vamos ter esta semana na comunidade intermunicipal uma reunião entre os municípios todos, a comunidade intermunicipal e a operadora que tem servido o nosso território, que é a rodoviária do Tejo, e vamos falar também não só dos percursos de carreiras públicas que sirvam à população, como já estamos também em reuniões a preparar as carreiras públicas para darem resposta aos horários que os agrupamentos de escolas estão a delinear para o próximo ano letivo. Portanto, estamos, neste momento, estamos a fazer reuniões para concertação. Assim que for possível, enviaremos para todos essas informações. Relativamente à recolha de resíduos sólidos, não tenho aqui nenhuma informação. Não sei se o Sr. Vereador Ricardo Rato poderá aqui também dar alguma informação. Muito obrigada, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimento todos os presentes. Ainda voltando aos espaços verdes, efetivamente temos sentido muitas dificuldades, ainda para mais com esta situação da pandemia, em que as equipas têm trabalhado em espelho. Ainda assim, esta situação tem vindo a ser, foi prevista e naturalmente preparada com estes contratos de manutenção que são áreas de 11 hectares e meio, que é sensivelmente o dobro do que já é atual. Portanto, isto vai nos permitir, com as nossas equipas, ter um cuidado mais fino com as áreas que ficam para nós. Portanto, para nós, para os serviços da Câmara. Portanto, neste caso, são 11 hectares e meio. Começarão ou esta semana ou para a semana. Portanto, nós sabemos destes problemas e vemos e, naturalmente, temos consciência de que este cuidado terá que ser maior e, como lhe digo, isto vai nos dar mais liberdade às nossas equipas também para perder ou para investir mais tempo nos espaços que até agora têm sido um pouco desprezados. Em relação à recolha do lixo, os nossos serviços eu não tenho tido conhecimento. Eu tive conhecimento na semana passada, coisas que acontecem por vezes, naquilo que tem sido nas áreas da Suma. Não sei se é isso que está a falar. Sim, efetivamente vão existindo problemas que o nosso departamento entra em contacto logo no mesmo dia, que entretanto vão sendo solucionados. O que me parece é que a empresa está com alguma dificuldade em manter as pessoas e efetivamente estas situações, se não se mantêm os funcionários, depois com alguma dificuldade, ou porque não conhecem as rotas, ou porque... Mas, portanto, como lhe digo, os problemas que estavam por solucionar ficaram solucionados no dia a seguir, quando entramos em contacto com eles. Mas, portanto, espero que agora se mantenha alguma estabilidade, que eles consigam também manter essa estabilidade e que os trabalhos, entretanto, sejam mais eficazes. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Vereador. Podemos então passar à ordem de trabalhos. Ponto número 1. Defiadora à transformação e comercialização de produtos olivícolas limitada, apresentando um pedido de licenciamento para a construção de telheiros da Rua São Simão, em Comeras de Baixo, União de Freguesias, Axeta, Zóia de Baixo e Póvoa de Santarém, processo 01-2020/141. Alguma questão dos senhores vereadores? Professor, eu gostava de colocar aqui umas questões, até porque a informação do técnico, na parte da conclusão, sugere que eu vou ler o que aqui está, pelo que os atuais pressupostos de pretensão do projeto de arquitetura não reúne condições de aprovação. Assim sendo, porque é que este assunto vem à reunião de Câmara, se quando há um parecer do técnico a reprová-lo? Gostava de esclarecimentos sobre isto. Muito bem, Sr. Vereador. Realmente, do ponto de vista técnico, esta é a informação. Porquê? Porque o PDM não estabelece regras para espaços agroflorestais. Em 2013, a Câmara definiu umas regras, definindo áreas de implantação, de construção, mas há algumas variáveis relativamente a estas normas que já foram definidas há alguns anos que têm sido apreciadas caso a caso em função daquilo que é pedido. E o que nos estão aqui a pedir, e o parecer técnico é que diz que não reúne porque não está incluído nas normas que o PDM estabelecia para estes espaços agroflorestais. Mas o que o nosso processo nos diz, e o Sr. Diretor, o Chefe de Divisão, nos remete, é que possamos vir a aceitar a aplicação do regime de exceção à presente pretensão, uma vez que, à semelhança de muitos outros pedidos que temos trazido também à deliberação do Executivo, o que se preconiza é uma área coberta de 53%
e são cumprimentos, construção de telheiros naquela que é já uma empresa de referência no âmbito do azeite. Mas a senhora vereadora Cristina Casanova, também não sei se deste ponto se tem alguma informação adicional, mas... Boa tarde a todos, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Em continuidade do que a senhora Presidente em exercício referiu, é isto mesmo, e como é uma exceção, e como já referimos, já foi várias vezes aqui em reunião de Câmara, temos que deliberar essa exceção aqui na Câmara. Portanto, o que nós estamos aqui a deliberar hoje é uma exceção à deliberação de Câmara de 2013. E só com uma deliberação camarária é que a mesma pode ser feita. Portanto, e estamos aqui relativamente a telheiros, nem tem nada de excepcional, que são telheiros abertos e que não é nada mais do que isso. Portanto, é toda a informação que está proposta pelo senhor chefe de divisão. Muito obrigada, senhora vereadora. Podemos votar? Perante esta justificação, o Partido Socialista vai se abster. Pronto, então temos o ponto 1 aprovado por maioria com abstenção do Partido Socialista. Ponto 2, apoios concedidos no âmbito da educação para o ano 19-20, no âmbito do Covid, é uma ratificação. Portanto, nós estamos aqui, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a descomprometer verbas que tinham sido comprometidas para as juntas de freguesia ou associações onde o ano letivo teria atividades. E, portanto, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 3, acordos de colaboração com os agrupamentos de escolas no âmbito da educação para o ano letivo 2021. Portanto, é uma estimativa. Nós, no âmbito da educação, temos celebrado com os agrupamentos de escolas verbas para que possam fazer algumas pequenas reparações de manutenção, de apetrechamento, possamos também estar a colaborar no fornecimento de refeições e também nas utilizações dos pavilhões e instalações desportivas por parte dos clubes ao final do dia. E, portanto, tudo isto é, no fundo, uma estimativa do próximo ano, que todos nós, que nenhum de nós consegue definir, mas que preparamos tudo para que seja o mais regular possível. Portanto, creio que não haverá aqui mais questões a colocar. De qualquer forma, pergunto alguma questão. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, transferência de verbas para as freguesias do Conselho no âmbito dos transportes escolares no ano letivo 2021. Portanto, aqui também é uma estimativa, já estamos a preparar o ano letivo e esta é uma verba, como falávamos há pouco até com o Sr. Vereador José Augusto, que está um bocadinho inflacionada relativamente até do ano passado, precisamente porque antevemos aqui questões que tenham a ver com a necessidade de mais percursos em algumas freguesias e, portanto, já estamos aqui a tentar fazer essa atribuição de verbas. No entanto, se houver aqui alguma retificação a fazer, obviamente que traremos ao Executivo para deliberar. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, constituição do Conselho Municipal de Educação em substituição do representante da União Distrital de Instituições Particulares de Solidariedade Social. Portanto, temos sempre que trazer, faz parte da legislação, trazer a reunião de Executivo, identificação dos conselheiros do Conselho Municipal de Educação e, portanto, informar que a partir deste momento ficará José Carlos Ferrão Rodrigues como representante da União Distrital de IPSS. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Proposta de contratação de serviços de atividades de campos de férias. Portanto, todos os senhores vereadores se recordam seguramente que temos feito ao longo dos últimos anos o PAS Férias, um programa para atividades saudáveis nas férias ou nas interrupções letivas do Natal ou da Páscoa também já temos feito. No entanto, este ano, com as dificuldades que tínhamos para dar resposta em termos técnicos ao enquadramento de todas as crianças e jovens, houve um entendimento e um acordo com a Viver Santarém para que sejam eles a dinamizar as atividades e, portanto, o que nós aqui trazemos é que, como para os filhos dos trabalhadores do município, a Câmara continua a apoiar a participação dos filhos ou dos netos dos trabalhadores nestas atividades dos campos de férias e tendo, por isso, comprado, entre aspas, a participação de 100 semanas de campos de férias, 50 para filhos de funcionários do município, 50 para jovens das IPSS. Fizemos com a Divisão da Ação Social e Saúde
um calendário para que todas as instituições que têm crianças e jovens passem pelo menos uma semana, 2 semanas nos campos de férias que estão a ser promovidos pela Viver Santarém. Portanto, coloco, se não houver dúvidas, à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, ação social escolar no primeiro ciclo, estimativa de subsídio para material escolar para o ano letivo 2021. Dizer que, mais uma vez, o município de Santarém comparticipa estas crianças no dobro daquilo que o Ministério obriga ou define. Portanto, apoiamos o escalão A com 30 euros e o B com 15 e definimos sempre os alunos com necessidades educativas especiais como sendo alunos do escalão A em todas as circunstâncias. Portanto, o que fazemos este ano, contrariamente... Pronto, alterámos aqui um pouquinho apenas a metodologia, ou seja, transferimos a verba para o agrupamento, solicitamos ao agrupamento que componha o kit com tudo o que seja materiais que tenha nos serviços de papelaria da escola, porque assim, comprando na papelaria da escola, até têm maior rentabilidade e aproveitam e podem ter outras coisas e, portanto, foi este o acordo que fizemos com os agrupamentos de escolas. E as crianças vão lá buscar consoante seja necessário, os pais também são conhecedores disso. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, habitação social, Rua das Figueiras, Póvoa de Santarém, rescisão do contrato de arrendamento e anulação do valor em dívida. Portanto, a senhora faleceu, o representante inclusive já entregou as chaves. O que estamos a propor ao Executivo é que possamos perdoar a dívida de 108,32 €, que embora as rendas já estivessem suspensas, foram emitidas e, portanto, há este valor em dívida e propõe-se também arranjar este módulo pré-fabricado para outra eventualidade. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9, protocolo a celebrar com a Associação Magnitude para o prosseguimento comum dos objetivos do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, Emergência ABEM Covid-19. Portanto, trazemos à vossa consideração mais 100 beneficiários no âmbito da rede solidária do medicamento, em que a autarquia assume 50% dos valores da despesa e a ABEM os outros 50%. São 100 beneficiários, estamos a falar de um programa para 3 meses no âmbito do Covid e, portanto, é uma verba de 3.600 €, sendo 1.200 € por mês durante 3 meses. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10, pedido de apoio ao pagamento de 50% do valor da renda pelo período de 6 meses, Regulamento Municipal de Atribuição do Subsídio de Arrendamento a Estratos Sociais Desfavorecidos, processo de atendimento 03 de 2013. Portanto, no nosso regulamento, nós apoiamos até 50% durante 6 meses. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Seguros de acidentes pessoais, também decorre da lei, para os bombeiros voluntários do Conselho, da lei 241, que entretanto foi alterada pela 249, portanto o que trazemos é a proposta de apoio de pagamento dos seguros dos bombeiros voluntários, conforme a lei define. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de contratação da empreitada de beneficiação da EB1 da Amiais de Baixo, aprovação do projeto de execução. Portanto, como é do conhecimento global e geral de todos nós, já tínhamos aqui lançado um concurso que, entretanto, fica deserto. Nós temos, neste momento, a alteração do valor da empreitada e, portanto, há pouco o Sr. Vereador José Augusto perguntava questões sobre o orçamento, que permita-me perguntar se, entretanto, teve a oportunidade de ver aqui nestas condições, se havia algumas dúvidas relativamente ao que está. Não, Sr. Vereador, neste procedimento que vem agora, vem lá o orçamento. Aliás, eu até chamo a atenção, não sei se o município tem por hábito lançar esse documento para o concurso, mas neste, em particular, vinha um orçamento estimativo, ou seja, as quantidades e o preço que o município prevê para cada uma delas. Aquilo que eu pedi foi, em relação ao segundo concurso, que ficou deserto, esse mesmo mapa. Porque, e agora vou fazer aqui um parênteses em relação a esta questão e fazer aqui uma resenha histórica sobre este projeto. Tem a ver o seguinte: isto vai ser o terceiro concurso que vai ser lançado para fazer a mesma obra. Em 30 de 4 de 2019, foi lançado o primeiro por 160 mil euros, com prazo de execução de 90 dias. Eu pergunto se em 90 dias partiam do pressuposto que seria no período de férias,
porque neste primeiro não estava previsto o aluguer de contentores, nem os espaços para os miúdos brincarem, aqueles equipamentos cá para fora. Razão pela qual, 90 dias, quer dizer, qualquer empreiteiro, para fazer uma obra com o pressing de ter que abrir a escola no início das aulas, se torna difícil. Portanto, ficou deserto. No segundo, que já foi este ano, em 22 de maio, foi lançado o concurso por 262 mil euros. E neste já havia a inclusão de contentores e dos equipamentos desportivos. Podemos aqui fazer várias considerações. O prazo foi alargado para 120 dias. Se calhar, mesmo assim, devia ter sido mais. O que é certo é que ele ficou deserto. Por isso é que eu quero saber a estimativa orçamental deste. Porque este é exatamente igual ao terceiro. Ou seja, o mapa de quantidades é o mesmo. Como é que se justifica que em poucos meses, de maio para agosto, as quantidades são as mesmas, os itens são os mesmos, se aumenta de 292 para 392. Portanto, se recordam da minha intervenção na última reunião de Câmara, eu alertava para a suborçamentação dos concursos, ou então para a incompetência dos técnicos, porque é impossível haver uma diferença tão grande de valores, havendo as mesmas quantidades. Portanto, a Câmara cai no descrédito ao lançar concursos destes, em que, de um para o outro, aumentam 100 e tal mil euros. Muito bem. Isto é perder tempo, Sr. Vereador. E para mim, isto é perder tempo e é dar uma má imagem do município enquanto cliente dos empreiteiros. Porque, quer dizer, assim torna-se difícil alguém responder. Este último, isto é a minha opinião, é provável que apareça concorrentes, mas o tempo de obra pode ficar curto novamente, os 120 dias. Eu vou aqui fazer uma à parte para lhe dizer o seguinte. Eu trabalho numa empresa, como sabem, onde, por norma, e raramente, os concursos ficam desertos. Porquê? Porque é preferível aumentar o tempo de execução da obra para dar alguma folga ao empreiteiro, porque o município quer a obra bem feita. Com isto, andamos desde 2019 para 2020 a lançar concursos para fazer a mesma obra. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Vereador. Desculpe. O que é que eu gostava aqui de referir? Seguramente que nos recordamos todos que a primeira vez que lançámos o concurso não tínhamos uma intervenção tão grande em termos da escola. E porquê? E porquê é que só prevíamos 90 dias? Porque aquilo que nós queríamos era fazer a remoção da cobertura, arranjar as infiltrações e fazíamos, digamos, que este arranjo do ponto de vista estrutural do edifício. Entretanto, lançámos na primeira vez, ele ficou deserto e o que é que nós pensámos? Mas isto, com toda a franqueza, e é do conhecimento de todos nós, e já o sabemos, que com o encerramento dos quadros comunitários, com a enormidade de aprovações que houve em termos de candidaturas, obviamente que as empresas começaram a concorrer para empreitadas que lhe dessem um maior lucro e, portanto, houve algumas em que não tivemos concorrentes ou não apresentaram depois documentos, já não sei especificar aqui em relação ao segundo. Mas o que é certo é que durante este período nós tivemos aqui 2 ou 3 contingências. Portanto, a primeira foi do primeiro para o segundo, aumentámos a intervenção que iríamos fazer, até porque começámos a verificar que também não apareciam interessados em fazer, por exemplo, o arranjo de um espaço de jogo e recreio, por isso começámos a agregar e quando lançamos para a plataforma para o concurso, lançamos logo 5, 6, 8, 10 parques de jogo e recreio em simultâneo para que as empresas concorram, para que tenham realmente um serviço grande para virem a fazer e, portanto, dizia eu que no segundo concurso nós aumentámos a intervenção que vamos fazer e estamos certos de que estamos a fazer melhor agora. E porquê? Porque vamos requalificar todo o edifício, vamos pintar, vamos ver o chão, vamos ver as janelas, vamos ver o espaço de jogo e recreio, vamos ver mais intervenções do que aquelas que inicialmente no primeiro concurso tínhamos visto. Também
Uma coisa lhe digo, Sr. Vereador, os nossos técnicos cumprem todas essas regras que o Sr. Vereador estava a falar, que trabalha numa empresa e que raramente tem concursos que fiquem desertos, mas os nossos técnicos são realmente muito cuidadosos relativamente aos cálculos que fazem, a todos os serviços que nos desenvolvem. Os valores de mercado é que têm evoluído loucamente e nos últimos meses, pior ainda com a pandemia, e todos o sabemos, mas temos realmente valores de mercado e eles estão apensos à documentação e à produção dos orçamentos que são elaborados pelos nossos técnicos, que têm evoluído de uma forma que não era previsível, que têm evoluído muito, muito rapidamente. Portanto, neste momento, queremos muito fazer esta obra, vamos demorar mais tempo do que os tais 90 dias, vamos ter fé para que venhamos a fazer em 120, vamos melhorar esta escola como gostaríamos desde o princípio de fazer e, portanto, queremos muito que haja esta contratação da empreitada e este concurso público o mais depressa possível. Posso? Diga, vereador. Senhora Vereadora, referiu e bem, lançaram um concurso para parques no todo. Quer dizer, isto é a minha opinião. Neste caso, o estar a incluir este item aqui nesta obra só está a complicar mais as coisas. Tem toda a lógica nisso que está a dizer. Lançar um concurso para vários parques. Ou seja, nesta obra, a parte do parque devia de ficar de fora. Ou seja, devia ser só intervenção na própria infraestrutura. Mas, eu digo-lhe, eu aguardo pelo orçamento estimativo da segunda versão para ver onde é que está os 100 e tal euros, porque não é o agravamento da mão de obra nem dos materiais que justifica isso. Teve que haver um erro. Não há justificação para, em meia dúzia de meses, ou 4 ou 5 meses, haver um aumento tão grande. Portanto... Muito bem, eu vou pedir aos nossos gabinetes para lhe fazerem chegar esta informação. Mas vou colocar à votação o ponto número 12, a proposta de contratação da empreitada de beneficiação da Escola Básica e Jardim de Infância de Amiais de Baixo, aprovação do projeto de execução. Quem vota contra? Quem se abstém? O PS abstém-se? Não. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Ponto 13. Proposta de escolha de procedimento de concurso público para a contratação da empreitada de beneficiação da Escola Básica e Jardim de Infância de Amiais de Baixo, processo número 068 CMP/2020 CPE. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Estamos no ponto 14, contratação da empreitada de reforço estrutural integrado de paredes e fundações no mercado municipal, proposta de retificação da deliberação da adjudicação do processo 031 CMP/2020 CPE. Alguns senhores querem usar a palavra? Não, Sra. Vice-Presidente, na sequência das nossas votações em relação a este assunto, o Partido Socialista vai se abster nesta votação. Muito bem, então quem vota contra? Ninguém. A proposta foi aprovada por maioria com abstenção do Partido Socialista. Ponto 15, AMA, Associação Movimento Aberto, pedido de cedência de material. Portanto, o que trazemos à votação eram uns decks de madeira que nem estavam a ser utilizados e que a Associação Movimento Aberto e a Federação Portuguesa de Yoga nos pediram para colocar na parte exterior da sede deles para poderem assim também fazer prática desportiva na zona ajardinada, na zona exterior, dentro da própria sede. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dizer ainda que para conhecimento dos senhores vereadores estão aqui vários pontos que foram da Assembleia Municipal. Chamar também a atenção para o ponto 28, que conforme foi noticiado, o município, o senhor Presidente da Câmara assinou com o Ministério da Educação um protocolo, um acordo de colaboração para que o município possa ser o dono da obra em relação à retirada do fibrocimento da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, um estabelecimento escolar que pertence do Ministério da Educação e, portanto, que nós fomos assinar a semana passada para que possamos ser nós a executar. Mais uma vez, portanto, o município irá avançar com a obra, suportar as verbas que estiverem envolvidas e depois o Estado fará este acerto de contas assim que possa com o município. Senhores vereadores, damos por concluída, não há público,
Damos por concluída a nossa reunião.